Olha, estas águas já chegaram, já estão em Portugal, hein? E foram consagradas, apresentadas a Deus junto com os pastores, o Bispo Domingos, na passada quinta-feira, e vai chegar nas suas mãos. Coloca, por favor, aqui o anúncio desta água dos maiores milagres em todas as Universal, neste domingo às 9h30 da manhã, e no Templo Maior, a partir das 8h30 da manhã, você já vai ter acesso a essas águas, a uma garrafinha com esta água dos maiores milagres, vindo lá do Templo de Salomão, deste poço aí. Olha só, o sacerdote recolheu as águas desse poço, que é de solo sagrado. Já aconteceram milhares e milhares de milagres. Pessoas que beberam dessa água, pastor Murilo, porque não é uma água qualquer, é uma água consagrada ao Deus vivo. E a gente vê na Bíblia, nós vemos na Bíblia, em muitos episódios, como o tanque de Siloé, por exemplo, o cego que, obedecendo à voz do Senhor Jesus, lavou os olhos e passou a enxergar. Quer dizer, precisou apenas ele obedecer, usar a fé. Jesus disse, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. O que nós estamos falando é convidando você para sair dessa situação, não é só da sua casa, mas é sair da situação de dor, de sofrimento e alcançar aquilo que os remédios não podem te dar, aquilo que ninguém pode te dar. E nós cremos nos milagres. E através dessa água, os maiores milagres vão acontecer, pastor Gelson. É verdade. A única coisa que você precisa fazer é chegar na Universal neste domingo, às 9h30 da manhã. Aliás, chega cedo, chega antes. A partir das 8h30, uma equipe de fé no Templo Maior em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros aí da estação do metro de Chelas, na mesma rua dos Bombeiros de Marvila. Então, você pode chegar com a sua família, você vai receber estas águas consagradas e os maiores milagres vão acontecer. Se você me acompanha de uma outra localidade, você pode acessar o site igrejauniversal.pt/moradas ou então ligar no SOS Espiritual 218368008. Agora, eu quero que coloque aqui o pedido de ajuda, porque muitas pessoas precisam de um milagre. Você pode agora mesmo mandar 918-617-038. Esta amigo diz assim, eu tenho visto os programas na televisão, tenho gostado e queria pedir ajuda espiritual pelo meu marido. Então, uma senhora que pede ajuda pelo marido. Ele sente dores, tem um comportamento esquisito, segundo palavras dela, que parece que sai de si mesmo. Veja, Sara, o que acontece com uma pessoa que ora está normal e daqui a pouco parece que é uma outra pessoa que está ali? Isto caracteriza um problema espiritual. A bipolaridade ela é um problema espiritual. Então só se vence o espiritual com as armas espirituais também, com as armas da fé. Então essa amiga que nos escreveu, ela é necessário. A gente fica feliz de saber que a senhora gosta dos programas, mas o que precisa a senhora fazer é tomar uma atitude de ir até à igreja, não passar do seu sofá aí de casa para estar no ambiente de fé que é a igreja que nós, hoje ainda, se possível, procurar então a igreja mais perto de si. E eu tenho a certeza que a senhora, usando a sua fé, e se tiver possibilidade de levar o seu marido junto, esse mal espiritual vai ser arrancado, tanto dele como de todo o resto da família. Não adianta dizer que o marido é esquisito, porque você já detectou o problema, já é um ponto importante. Agora, ficar de braços cruzados não vai resolver, tem que partir para a fé, como fez a senhora Idalina. Hein, senhora Idalina? Sim, a senhora partiu para a fé quando teve a oportunidade. Foram mais de 20 anos de sofrimento. Sim, sim. Vamos recapitular aqui para quem agora sintonizou a programação. A senhora, então, tinha uma vida normal na adolescência, começou a namorar aos 15 anos, namorou 2 anos com uma pessoa que era a pessoa dos sonhos. A senhora planejou um casamento, programou um casamento. Só que no dia do casamento, quando a senhora cortou o bolo, a senhora percebeu uma força do mal entrar em si e entrar nele. E a partir daquele momento foram brigas, discussões, ciúmes, traições. Era tudo o que podia haver de pior, era tudo para cima de mim. E eu sentia-me só e sem forças para combater tudo aquilo que me aparecia. Chorava noite e dia. Então era assim que eu vivia. Mas até chegar lá, acontecia muitas coisas. A minha sogra, por exemplo, que usou isso para fazer isso, usava no meio do ciúme a revolta. Mas eu em mim não sentia
raiva, nem maldade nenhuma para querer o mal. Sim. Sofria e tinha pena deles ainda. Sofria porque calado. eu comecei a ver o sofrimento que ela começou a ter também. Também. Isto, pastor, é a realidade. Não sei como é que acontecia que era assim. Na hora que com certeza faziam mal para vir para mim, eu sofria, mas havia uma barreira que separava e o mal ia para lá. Porque eu sei que o meu sogro era muito meu amigo, era da família, quem mais gostava de mim era ele, era um santo homem. E todas as filhas eram pelo lado da mãe, eram 5, e todas ajudavam para o mal. E ele tinha um desgosto tão grande de ver o sofrimento que eu tinha, que o filho me fazia, mas que não podia fazer nada. Olhe, quando uma força tão grande que o meu marido sentiu uma revolta contra mim numa discussão, parece que havia um vendaval em casa. E nessa noite deu um ABC ao meu sogro, ele ficou todo paralisado. A família toda era atacada. Era assim que atacava a mim, chegava a mim, mas também. ainda voltava para fazer lá o pior. Então, Mas sabe por quê, dona Idalina? Não se desfaz o mal com o mal. A pessoa que planta o mal também colhe o mal. A pessoa pensava que estava prejudicando a senhora. E estava. Só que também estava prejudicando a ela. Mas ela sofreu muito também. Olha, pastor. Agora, esse sofrimento todo, então, que se arrastou por 22 anos, a senhora conheceu a Universal como? Alguém lhe apresentou? Foi uma programação? Olha, pastor, eu estava muito doente, estava com uma baixa já há 4 anos, que eu não trabalhava já há 4 anos. E quando eu estava, era já assim o pôr da noite, eu estava sentada na cama, estava a chorar com dores e ouvi, estava a dar na rádio, que eu tinha a rádio acesa, um pastor a falar, que falava que era da Igreja Universal, deu a morada. E contava a sua vida. E ali, ele falava com a senhora. E ali o que ele estava a falar era o que eu estava sentindo. Eu só chorava ao ouvir. E o pastor disse que aquele que quisesse crer naquela palavra que ele estava a dar sobre a Bíblia e a transmitir para as pessoas, para ir buscar uma Bíblia, que ele dava um bocadinho, para ler com ele aquela palavra. Olha só. E eu fui, levantei-me da cama como pude, porque a minha coluna estava tinha uma Bíblia em casa? Tinha uma Bíblia que até é uma Bíblia católica, mas tem as mesmas palavras. Bíblia. É uma Bíblia. A senhora não sabia fazer. Eu não sabia detectar, não sabia nada, porque me ensinavam tudo ao contrário. Tudo o que eu hoje aprendi na Igreja Universal, eu aí aprendia tudo ao contrário, então fazia tudo ao contrário. Mas naquele dia a senhora fez uma prova. E eu naquele dia levantei-me conforme pude e fui buscar a Bíblia e li e disse, então, como é que Deus vai libertar-me? Porque diz aqui, é assim, eu vou crer, eu vou já amanhã. Tomei conta no horário e onde era, convidei a minha irmã e fomos as duas. E então, quando começou essa oração, nessa pequenina igreja, que era uma coisa muito pequenina, tinha chegado a Portugal. Há 32 anos atrás. Estava meia dúzia de pessoas, aí umas 20 ou 30, vá lá assim. E o pastor só disse assim, olha, aquele que quiser crer nesta palavra que eu aqui vou ler, que está escrito, venha à frente, perto de mim, no altar, e creia que vai ficar curado. Olha, pastor, eu hoje sei quem é que chorava, não era eu. Eu sei que era um choro, nunca desmaiei, nem nunca caí, nem nunca me aconteceu isso, mas sei que quando estavam os obreiros a segurar-me, eu sentia um choro tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e comecei a sentir a vir dentro de mim algo que me levantava os órgãos todos, os intestinos, o estômago, a minha vista, tudo saía fora, e eu pensei que morria. Quando os arranques foram maiores, comecei a ter vômitos, comecei a vomitar, vomitei tudo para o chão, era um balde de porcaria, eu estava a apodrecer com aquilo. A senhora estava embruxada mesmo, do alto da cabeça à planta dos pés. Não imagina o que era aquilo. As obreiras, que hoje sei que são obreiras, com esfargonas a apanhar para dentro do balde, aquilo parecia cabelos, claras de ovos, sangue, tinha tudo. E o meu estômago estava a apodrecer com aquilo. Está vendo? Para você que não acredita, para você que está aí do outro lado, você toma medicações, você toma remédio, você vai nos médicos, você faz cirurgia, você está apodrecendo em vida. Exala um mau cheiro.
Exala um odor terrível da senhora, do senhor. Esta senhora, mostra por favor, estava apodrecendo em vida por causa de um bruxedo, por causa de uma maldição. Mas graças a Deus que a senhora encontrou as portas da Universal, senhora Idalina. Eu queria que agora a senhora resumisse, a partir daquele dia, o que aconteceu? Foi milagre, pastor. Então eu saí dali, fiquei curada. Foi livre? Eu fiquei curada ali. Eu não fiz correntes para a libertação. Hoje sei o que é, porque vejo os outros. Mas eu não fiz. Quando eu vomitei e que saiu aquilo dentro de mim, o meu marido estava no trabalho e ele ficou curado também. Ficou curado porque foi também. desamarrado dele aquilo que foi tirado de mim, porque foi feito entre os dois. Meu Deus. Quando ele chegou a casa e me viu a cantar e a varrer a casa, que era o que ele tinha que fazer ainda quando vinha, que eu não me podia mexer, parecia que estava tudo Ele tomou um aparelhado. susto. Mas quem é essa Não, mulher? ele disse para mim, o que é que se passa, o que é que eu estou a ver, o que foi isto, onde é que tu foste? Porque nós até à bruxa chegamos a ir. Porque desenganada dos médicos, Claro, procurem diz que todos os aquela e a sítios. outra que era boa, nós íamos, ele me acompanhava, não era para fazer mal, era para me curar. Sim. E ele pensou que era mais uma que eu tivesse ido, mas aquela que era real. E ele disse, então tu foste assim, eu fui à casa de Deus, que conheci-o ontem através desta palavra na rádio, hoje fui com a minha irmã e eu estou assim, ele agarrou-se a mim a chorar, que estava bastante doente, de alma e de corpo, Sim. porque ele sofria muito também, mas ficou curado naquela hora, aquela amarração que ele tinha. Eu sei que ele agarrou-se a mim a chorar e disse, olha, até quando é que lá vais? Eu vou já amanhã. O pastor me informou que de onde eu, na Estrada da Luz, que era, não ficava tão longe de Sintra, para vir antes para a Amadora, que era mais perto, para a Reboleira. E eu fui. Olha, a partir mais a minha irmã, ela libertou-se também, tinha o casamento fracassado, já tinha tido um, e ia conseguir ficar no outro na mesma. Ela dava-lhe cólicas renais que dava na rua, tinha que ir à ambulância buscá-la, Ela foi corria aos curada hospitais, também. ela estava mal, mas mal. Fomos curadas as duas, ela hoje está na Igreja das Mercês e eu estou na de Sintra, porque chegámos até lá, fomos correndo de Já igreja faz a igreja. 32 anos que a senhora está na 32 fé. anos. Feliz? Feliz. Oh pastor, mas Saudável? ainda, graças a Deus, mas ainda lhe vou só dizer outra, no momento eu digo, como é que o pastor estávamos na altura de pedir a oferta e o pastor disse que não desse a oferta quem estava mal com alguém, que se fosse reconciliar primeiro, porque Deus não aceitava. Eu fiquei muito atrapalhada porque queria dar a oferta, estava tão feliz e disse, então como é que eu vou fazer? Olha Deus, tens que me ajudar porque nenhuma me recebe e dizem que a gente que pertencemos à seita, que é tudo uma seita, e eu não sei, tens que me enviar alguém ao caminho para eu poder me reconciliar, porque diretamente como vai ser? Eu trabalhava em Cascais, há 20 e tal anos que eu não via essa cunhada minha e ela, Deus mandou-me no caminho a atravessar a minha caminhonete para ir para a outra, passa ela. E eu nunca, há estes anos todos, que ela morava lá perto, mas eu nunca a tinha visto. Ela passou e eu dirigi-me a ela e ela disse que não me conhecia. O ódio era tanto que não me conhecia de lado nenhum. Ela tinha ódio da senhora. E eu disse-lhe, olha, também não faz mal que não me conheças. Eu só quero que tu saibas que tudo o que havia entre nós que acabou. Eu não tenho rancor, não tenho ódio, nem briga, nada. Dá isto à tua mãe e às tuas irmãs todas. Eu hoje estou feliz e quero dar-te esta novidade. Ela então aí agarrou-se a mim a chorar. Meu Deus. Mas mesmo assim... Mas olha, foi o Espírito Santo que deu essa força para a Mas senhora. mesmo... Nós chegamos ao final do programa, a senhora Idalina, é uma pena, mas a senhora já pastor. falou o que tinha que ser falado. Pastor, já hoje, falei, cheia mas- do Espírito Santo, Graças a liberta, Deus. feliz. Ainda só tenho que dizer uma palavra. Não dá, só tem que ser agora no outro que programa. pena, pastor, mas é que ela foi, a minha sogra não pôde morrer sem me pedir perdão. Olha só, a senhora Mandou- abençoa a família toda. Mandou-me chamar e pediu um perdão na frente do meu marido. Que bom. Eu levei o pastor a ela à casa, Foi salvo. durante o mês foi salva, Olha levei-a só. outra vez ao hospital e ela morreu salva, sorrindo para mim. É muito forte. Olha, Deus abençoe a senhora. Porque Muito obrigado por para ter eu vindo. chegar a isto, o pastor não pode imaginar o que eu sofri, mas a bênção também foi a maior que se Foi pode maior, ter. né? A vitória foi maior do que o De sofrimento. tudo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Está bem, dona Obrigado Idalina? por este momento que estou feliz por todo o mundo me poder ouvir,
Estou grata ao meu Deus, porque foi Ele que me trouxe aqui para testemunhar. Isto é a realidade. Que bom. Mas são tantas por E dentro. continue na fé, tá bem? Graças a Deus. Sara, muito obrigado. Pastor Murilo, muito obrigado. A senhora e o senhor que agora acompanha o programa já sabe o que fazer. Neste domingo você vai preparar a sua família, vai convidar, você vai parar de sofrer, você vai ser feliz. A senhora e o senhor vai ter paz, porque o mal que está no seu corpo, na sua vida, vai ser arrancado e o milagre vai acontecer. Em todos os templos da Universal, você pode participar. No Templo Maior em Lisboa, você vai receber a água dos maiores milagres, às 9h30 da manhã, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros da estação do metro de Chelas. Tá bem? Para mais informações, você pode ligar agora, 21-836-8008. Deus abençoe a todos e até amanhã, no programa especial de sábado, a partir das 10 horas aqui, pelo canal da Família.